Retornamos. Bem, caro telespectador, você se lembra que eu fiz uma pergunta ao Dr. Walter para que ele respondesse agora no segundo bloco. Eu vou repetir a pergunta. Podemos afirmar que o inquérito policial é executado pela Polícia Judiciária com o objetivo de corrigir provas encontradas por ocasião do cometimento do ilícito penal. Então, Dr. Walter. Sim, é para isso que o inquérito policial foi desenvolvido, para que as provas possam ser corrigidas, relatadas e levadas ao judiciário. Se o Ministério Público estiver satisfeito, oferece denúncia. Se não estiver satisfeito, pede o arquivamento ou pede novas diligências. Lembra-se que nós conversamos a respeito no mesmo teor, sobre a informácio delicti e a opinio delicti. Essa é a opinio delicti, né? Isso. Do Ministério Público. Enquanto o Ministério Público não estiver convencido, a opinião dele não ocorreu um delito ou não se sabe quem é o autor do delito, ele não há como oferecer a denúncia. Ele precisa que tenha materialidade e que tenha autoria desvendada pela autoridade policial. Se a autoridade policial não conseguir descobrir quem foi o autor daquele fato delituoso, não há como oferecer a denúncia. Me diga uma coisa, Walter. E a presunção, ela é válida na obtenção da prova? Eu entendo que sim, porque é um direito de garantia fundamental. Ninguém pode ser condenado antes de processo penal, devidamente, não é? Sim, mas eu digo... A presunção da inocência? É a presunção de inocência, essa é importantíssima. Eu sempre defendo só inocentes, porque eu me convenço antes. Eu só pego o caso se eu estiver convencido da causa do meu cliente. Portanto, eu sempre digo, doutor, eu estou defendendo o inocente. Vamos ver o que o senhor tem contra o meu cliente aí para que eu possa esclarecer. Mas inocente mesmo, Walter? Eu prefiro que seja assim. O direito processual penal empresarial e o direito penal empresarial é dizer que o empresário se apropriou de INSS dos empregados. Esse fato é um pouco atípico demais. Por quê? As dificuldades, 9 planos econômicos, moeda que transfere, banco, empregado que reclama na justiça trabalhista, que bloqueia a sua conta e tal. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não me apropriei de nada. Naquele momento eu não tinha. Diferente daquele que desviou dinheiro para comprar iate, para viajar para a Europa. Sim, claro. Então, isso tudo o advogado antes tem que analisar para ver se pega o caso ou não. Mas esses casos acontecem bastante, não é? Muito. Esse que você agora falou a respeito de praticar um ilícito penal com esse objetivo de enriquecer as custas do crime. É isso? Os empresários de empresa de ônibus, por exemplo, todos eles tinham uma vida farta, linda, maravilhosa, os filhos estudando na Europa, então as empresas quebradas. Depois houve uma mudança, acho que de política governamental, e os empresários estão relegados a viver aí dos benesses do Vale Transporte. Verdade. Mas antigamente era terrível. As empresas difíceis e a vida deles maravilhosa. Mas então você acredita que com a instituição do Vale Transporte melhorou tanto para o empresário como para o usuário? Eu acho que sim, porque há melhor controle da atividade estatal. Quantos transportou, em quantos minutos transportou, fica mais fácil de se ter um controle. Antigamente não tinha, o Caixa 2 era muito forte. Era dinheiro vivo. Mas ainda existe o Caixa 2, né? Em algumas... Eu não sou empresário, mas eu acho que ainda existe. Existe, não sou empresário da área, mas acho que ainda existe. Outro dia nós estávamos conversando aí com algumas pessoas, né? E uma delas disse o seguinte, aquilo que você estava... Eu não acredito que um empresário hoje consiga se livrar do Caixa 2. Porque a carga tributária está muito grande. A carga tributária do país é a maior, acho que da América com certeza. Aliás, a própria Fiesp coloca lá o impostômetro. Você verifica o que você paga de imposto numa simples pasta de dente. É uma coisa incrível. É muito imposto, né? Devia ser o IVA, o Instituto de Valor, o Imposto de Valor Agregado. Separa o imposto, pronto, é aquilo. Mas o Brasil tem outra o IVA, cultura. O IVA, ele está autorizado, por exemplo, aqui na América do Sul, no Uruguai. No Uruguai, acho que na Argentina também. Na Argentina também? Isso, na Argentina também. Mas no Paraguai não, né? Não. Não, porque no Paraguai é livre, né? O Paraguai é livre. Lá é nosso território livre para tudo. Território livre, né? Mas eu acho muito... Mas é um país lindo, hein?
Parece viajar, Não, conhecer o quem Paraguai não- por dentro, conhecer Assunção. Walter, maravilha. você abordou agora um tema importante. Quem não conhece o Paraguai pensa o contrário. Isso. Não, o Paraguai é independente, gente. É mais independente, na minha visão, que o Brasil, não é? E é um país lindo, porque as pessoas, quando se fala em Paraguai, eles só pensam A fronteira. na fronteira, exatamente. Mas não é por aí, não, não é gente. só Não. aquilo ali. A cultura do nosso país, ela deve melhorar um pouco se as autoridades constituídas projetarem uma facilidade maior a respeito de um imposto, como o IVA. Não é? É um exemplo que está dando certo em outros países. Paralelamente, nos Estados Unidos, quando você vai comprar algum produto, você paga na hora também. Na hora e separa, o empresário já separa. Isso é do governo. Isso é do governo. Isso é do governo e ninguém mexe. Ai de você se tentar dar um jeitinho brasileiro. É ou não é, Walter? É verdade, é isso mesmo. Quem já esteve lá sabe como funciona. É. E principalmente nas cidades do interior, cidades menores, onde a seriedade é incrível. Lá é uma seriedade. Eu sempre Pega falo. o jornal e não pague para ver o que acontece. É verdade. Olha aí, pega o jornal e não paga. Abasteça o seu carro e deixe de pagar. É. Lá é outra história. É outra história. Aliás, no abastecer o combustível, você Galona você antes. mesmo que. Você galona. Você galona. Galona e você mesmo. Não tem o frentista. Não existe O frentista, o atendente do posto. Quer dizer, nos Estados Unidos é muito raro você ver. Aliás, eu não lembro de ter visto. Somente no interior. Muito bem, ótimo, muito bem. Agora vamos prosseguir agora, Vamos lá. o telespectador está aguardando que a gente dê uma conclusão aí sobre o inquérito policial. Então, no tocante ao controle direto do juiz de direito, agora vamos passar para o judiciário. Sim. É viável informar ao telespectador que o inquérito será enviado ao juiz competente? Sim. A autoridade policial, assim que termina as suas diversões, faz um minucioso relatório e encaminha para aqui em São Paulo, no caso, para o juiz do DIPO, ainda por ser a divisão de inquéritos policiais. E lá, o juiz é que vai, do inquérito policial, depois distribui para uma das varas criminais de São Paulo. Mas é assim que ocorre. Se não me engano, já temos 6 DIPOs aqui em São Paulo. É verdade, o DIPO é uma divisão de inquérito policial bastante eficiente. Eficientíssima. Eficientíssima. Funciona muito bem. É composta de juízes maravilhosos, de juízes altamente competentes, cônscios dos seus deveres e obrigações. E estudantes do direito. Estudante do Isso é direito. que é importante. Eles são aplicadores do direito criminal, entendendo o direito penal como direito penal real. É verdade. Nós temos que fazer aqui essa menção honrosa ao DIPO aqui de São Paulo. É importantíssimo. Muito bem, mas me diga outra coisa, então. Quando como o parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Processo Penal diz: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, vamos agora conversar num outro sentido, o indiciado solto não é? E o indiciado preso. Quando solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. É isso mesmo. Está correto? Está corretíssimo. E esse prazo hoje, acho que é máximo de 90 dias. Em 90 dias eu quero ter que retornar. Isso. Hoje na minha época, quando eu atuava na área criminal, como advogado criminalista, o prazo era de 30 dias. Pois é. Era de 30 dias. Para réu preso, 10. Hoje, como a cidade cresceu muito e o trânsito da cidade fica infernal, nós advogados brincamos assim, o inquérito deve estar indo a pé e parando de bar em bar, porque saiu daqui a 30 dias e não chegou lá. Não chegou ainda lá, né? Acontece. Você vai à delegacia, está no fórum. Você vai no fórum, não, remeti dia tal. Então, o advogado precisa ser diligente para ficar acompanhando o processo onde ele está. Fazer ele andar. Você colocou um fator importante na profissão do advogado. Isso. Precisa ser diligente e acompanhar o andamento do inquérito. Isso é importantíssimo. Para a sociedade como um todo, professor Laurelli. Se o advogado não se dedicar à causa que ele atua, vai atravancar a justiça. Nós precisamos fazer com que ande, conversar com o escrivão, trazer a testemunha no dia que diligenciou, que marcou, que agendou, não ficar deixando... Porque ele tem prazo para cumprir também, ele tem outros processos para tocar.
os aplicadores do direito devem colaborar para que tenha efetivamente uma boa distribuição da justiça. Você está colocando de uma forma bastante clara e objetiva, para que a gente possa colaborar com a autoridade. É necessário que você também cumpra com os seus deveres, cumpra com os prazos adequados. Se você, por exemplo, não levar se você combina com o escrivão de polícia, eu vou levar o meu cliente, não é, amanhã às 15 horas, e você não leva, como é que fica isso? A autoridade policial perde o tempo, o escrivão perde o tempo, atravanca os demais inquéritos policiais que estão lá com ele. Que o escrivão, às vezes, abre o armário e você se assusta com o volume de serviço que tem. Mas essa é a realidade. O volume, então, é muito grande. É muito grande, muito grande. Como na vara criminal. A vara criminal tem juízes com 3 mil processos na vara. Na vara criminal. Eu sei. Nós ressaltamos isso. É lamentável. E aí, então, falam sobre a morosidade do judiciário, a morosidade também da polícia judiciária. Não é? Aqui a demanda é muito grande, né, Walter? É muito grande e acontece esses percalços. Infelizmente, nem todos os colegas pensam como eu, né? Será que você pode fazer uma reflexão no sentido de encontrar alguma solução para esse problema crucial que nós estamos tendo aqui no Brasil? Não é só em São Paulo, não, é no Brasil todo. Diz o Dr. Guilherme Vieira que está tentando aplicar o inquérito policial digital. Isso ele vai, acho que a partir do mês de agosto, na Delegacia de Defesa do Idoso. Vai primeiro nessa delegacia para a gente ver como vai funcionar isso. Mas talvez seja um caminho, começar... Eu sou do tempo que você chegava, tinha 7 folhas de carbono para colocar. O inquérito policial, o boletim do correio era feito em 8 vias. E quando errava, tinha que ficar pagando um por um. Então, é verdade. A coisa evoluiu bem já. Mas não pode parar, tem que evoluir mais. A cidade cresce todos os dias. Essa vinda aí de pessoas de fora está criando problemas sérios, assim, de não ter onde morar e... O crack é uma coisa também preocupante. Então, tem muita coisa para se fazer. Há muito consumo de crack. Muito consumo de crack, muito crime de pequeno potencial ofensivo, mas que ocorre diariamente. Mas os crimes de menor, a infração de menor potencial ofensivo, ela é própria para, naturalmente, fazer com que a coisa aconteça, o resultado aconteça rapidamente. Rapidamente. Né? Não é isso? E será que tem acontecido isso? Acho que não, professor. Eu tenho um caso, por exemplo, no GCRIFAM, que infelizmente demorou quase 3 anos para solucionar. Uma briguinha de namorados. Briguinha de namorado? Demorou quase 3 anos para... Mas isso acontece, briguinha de namorado? Acontece. E normalmente é porque ele foi tomar uma cerveja no sábado ou na sexta-feira e ela reclama, porque ele chega em casa cheirando a cerveja e aí começam a se desentender. Não deve. Lembre-se sempre, escolheu a namorada. Eu sou casado com a minha mulher há 28 anos, sou um homem conservador. 28 anos comigo mesmo. Não, você é um homem muito sério. Mas essas coisas são tão corriqueiras que não deveriam atravancar o judiciário, enfim, essa parte importante que é a solução dos problemas, né? Meu Deus do céu, uma briguinha de namorados. Um empurrão, caiu sentado no sofá, foi para a delegacia, se transformou num inquérito que demorou 3 anos para ter uma solução, e a solução foi até boa para o meu cliente. Foi boa para ele? Foi boa para ele. Está se tratando, vai parar de beber, foi bom. Eu acho o seguinte, na minha época, lógico, nós tínhamos um contato com o álcool, é óbvio. Jovens, todo jovem, ele tem esse contato com o álcool. Mas era bem menor do que a de hoje. É verdade. Hoje você vê, por exemplo, quando você assiste um jogo de futebol, você vê todo mundo bebendo. Todos eles estão bebendo. Depois se agridem sem saber qual porquê. Exatamente. Então, eu acho que a causa está aí. A causa deveria ser atacada por aí, na bebida. A lei seca.
encontrar um modo de que se prolifere a lei seca para que a gente não tenha problemas como esse, não é? De morosidade na solução dos conflitos. Não é isso? Muito bem. Doutor Walter, o Ministério Público pode requerer diligências, então, orientando-se nas investigações do inquérito policial para a formação, como nós já comentamos, da opinião delicti, né? Objetivando, então, o oferecimento da denúncia. É isso mesmo. O Ministério Público requer novas diligências, mas sempre frisando, ao delegado de polícia. O delegado de polícia é quem vai ter que fazer a investigação, relatar e encaminhar novamente ao juiz de direito, que abrirá vistas ao Ministério Público para que ele se convença da opinião lícita e possa oferecer denúncia. Porque se o Ministério Público não estiver convencido do fato criminoso e da maneira como foi investigado pela polícia, ele faz com que o inquérito retorne à delegacia sempre para a apuração daquilo que ele acha que deve ser. Sempre, não é? Sempre, porque isso pode fazer tranquilamente. Pode tranquilamente. É direito e deve dele. ser, né? Deve ser. Porque ele é o fiscal da lei. Perfeito. É para isso a função dele. Então, temos que informar o telespectador que oportunidade se inicia a ação penal. Então, uns dizem que a ação penal ela se inicia com o oferecimento da denúncia. O que significa isso? O Ministério Público oferece a denúncia. Então, para uma parte da doutrina, há um entendimento que é o oferecimento da denúncia. E para a outra parte era o recebimento da pretensão punitiva, que nada mais é que a denúncia. O que você acha, doutor Walter? Como advogado, eu sou da segunda fase, eu sou da segunda teoria, só no recebimento da denúncia. É óbvio. Ouso divergir, quem sou eu para divergir deles, mas de Mirabete e de Torinho Filho. O ministro Torinho Filho defende que é desde o oferecimento da denúncia. Mas e se o juiz não receber a denúncia? Como fica? Fica vazia. Fica vazia, não tem. É apenas a partir do recebimento. Aliás, essa jurisprudência é farta no STF e no STJ. É do recebimento da denúncia que se começa a fase mesmo da ação penal. Walter, você tem razão. Telespectador, o nobre advogado que aqui está conversando conosco tem toda a razão. É no recebimento da denúncia. Isso. Quem recebe a denúncia é o magistrado, é a jurisdição competente. Não é isso? Ela recebe a denúncia e aí, então, se segue a ação penal. Ou não recebe. Ou não recebe a denúncia. Ele tem direito. Mas é um pouquinho difícil, né, de não receber a denúncia. Eu já tive casos assim. Teve? Já tive casos dele nem receber a denúncia. Ah, é? É. Entender que não... Bem, estava claro. É difícil, mas acontece. Agora nós vamos falar um pouquinho, e nós temos um tempo um pouco curto para conversar sobre isso, que eu acho importante. Mas eu sei que você vai tratar do assunto com maestria. O contraditório. Vamos agora falar sobre o contraditório no inquérito policial. Porque há o contraditório, obviamente, na instrução criminal. Ou seja, durante a persecutio criminis, né? Mas eu queria que você nos explicasse se há condições de nós obtermos o contraditório no inquérito policial. Eu sou favorável. E porque, apesar do inquérito ser formal, sigiloso, o advogado de defesa pode colaborar na busca pela autoridade policial da verdade real. Certo. Permitir que se faça a contraprova, a contraperícia. Quantos casos nós já não vimos aí de peritos contratados para oferecer laudos, ainda na fase de inquérito policial, para que ele possa rebater o que está, a linha que o delegado está seguindo. Você tocou num ponto importante. O contraditório prevalece no inquérito policial, sim, porque há diligências. Isso. Posso requerer diligências? Basta requerer diligências. Nós estamos, então, diante de um contraditório. Pode a defesa e a acusação. O Ministério Público ambas as partes estão autorizadas a requerer diligências. Ótimo. Muito bem. Eu teria muito agora aqui falar com você a respeito do inquérito policial, porque nós temos aí uma avalanche de histórico para colocar a você, caríssimo telespectador. Mas o nosso tempo já está no final. E eu queria que você informasse ao telespectador, ou então
algum caso que ocorreu no decorrer da advocacia que você tão bem exerce? Você tem? Tenho. Então diz. Um caso de um camelô que tem o ponto dele na Lapa, uma rua de extrema volume de pessoas, então ele estacionava o carro, não no mesmo lugar, mas próximo, e comprava daquela moça que passa no CT os blocos de estacionamento, Zona Azul. Em determinado dia, um guarda municipal chegou para ele e solicitou: você tem Zona Azul? Ele falou: tenho. Você tem o bloco? Tenho. Mostra o bloco. Ele deu o bloco. É falso. Como é falso? Vamos para a delegacia. Foi todo mundo para a delegacia. Isto ocorreu há 12 anos atrás. O inquérito ainda o processo penal ainda tramita. Por quê? Porque como ele era camelô, o endereço que ele forneceu foi lá do trabalho dele na rua Cicinato Braga. Não me lembro o nome da rua especificamente, mas naquelas ruas da Lapa que o movimento é muito grande. Não, o oficial de justiça não conseguiu localizá-lo. Mesmo porque quem estava autuado era a pessoa com o seu nome de nascimento. E ele lá é conhecido como o baiano do tênis. Se pergunta do baiano do tênis, todo mundo ia saber quem era. Mas não se perguntou, não se localizava. Agora, depois, já quase próximo da prescrição, o Ministério Público conseguiu localizar onde ele morava e ele então foi citado para apresentar defesa. Muito bem. Ótimo. É um caso de prescrição aí também, né? Agora, me diga uma coisa. Eu já estou finalizando o programa, mas me responda sim ou não. A legislação processual penal é de 1941. Necessita de atualização? Sim, necessita urgente. Urgente, né? Urgente. Precisa ser revista, precisa ser atualizada. Os crimes cibernéticos, a facilidade que eles têm hoje em dia de calúnia, injúria, difamação na internet é uma coisa incrível. Isso precisa ser rapidamente regulamentado. Muito bem. Caro Walter, eu estou honrado com a sua presença aqui no programa e tenho certeza que o telespectador pôde aproveitar bem a elucidação sobre o inquérito policial. Eu peço a você, então, as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Meu nobre desembargador, eu só posso agradecer ao seu enorme coração o fato de ter me convidado. Eu milito há 30 anos na área, o que eu sei é o que eu aprendi na prática e pela formação que os meus professores me deram. Mas é evidente que nossa amizade me permitiu, então, que o senhor me convidasse hoje para vir aqui, trocar um pouco de ideia com o telespectador, entender como as coisas ocorrem na fase policial. E gostaria, inclusive, que o senhor pudesse pautar aí a vinda do presidente do Interpod para esclarecer os altos estudos de polícia judiciária que nós temos feito lá. Estamos já realizando o 7º seminário entre 8 e 15 de setembro em Portugal, na Escola de Polícia Judiciária de Portugal e na Ordem dos Advogados de Portugal. Um ano é lá, outro ano é aqui, em São Paulo. Lá se estuda efetivamente processo penal, direito penal e altos estudos. Vocês vão gostar. O nome do presidente? O nobre desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva. Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, você é meu amigo. Você foi meu colega de Câmara, lembra-se? Colega de Câmara, Ricardo Tucunduva. Você está convidado. Faço questão de trazê-lo do programa Direito e Justiça em Foco para nós abordarmos esses assuntos, inclusive com a indicação e com, lógico, a minha assinatura embaixo, concordando, e você estará aqui no programa. Já está convidado, hein, Ricardo? Vou falar com você pessoalmente. Meu querido Dr. Walter, eu agradeço muito, mais uma vez, agradeço muito a sua atenção, intervindo aqui no estúdio para conversar com o Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer em vê-lo. Ma faute.